Fala, turma massa, tudo tranquilo? Eu sou Paulo Barreto, esse é um canal sobre apostas esportivas e a gente está aqui para gravar um vídeo sobre o mercado de ambas as equipes marcam, um mercado que cresce bastante aí no meio do mundo dos investimentos esportivos e eu sei que vocês adoram, tá bom? A minha playlist sobre ambas as equipes marcam está disponível aqui no canal, vai dar uma olhadinha, inclusive o vídeo que tem o maior número de acessos aqui do canal é um vídeo sobre ambas as equipes marcam. Hoje eu vou trazer o melhor site para você fazer as suas análises para ambas as equipes marcam. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto isso, você deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Tamo junto, hein, galera? Professor Paulo Barreto está de volta, produzindo conteúdo de muita qualidade para você. Então, já estou aqui com o Software Score aberto. Aliás, o Soccer Stats, né? SoccerStats.com, um site muito legal para você fazer análise dos seus jogos, principalmente para o mercado de ambas as equipes marcam. Eu vou mostrar aqui com vocês, na prática, como fazer essas análises. Então, aqui, ó, na parte superior já aparecem vários campeonatos, tá bom? Se o seu campeonato não aparecer aqui, você pode procurar, tem uma barra de pesquisa, beleza? Eu vou clicar aqui no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato que está rolando no momento, né? E a galera curte demais o futebol brasileiro, e vou usar ele como exemplo para mostrar como analisar ambas marcas utilizando esse site, que para mim é o melhor para você fazer análise desse mercado. Então, você clica aqui em Campeonato Brasileiro ou em qualquer outro campeonato que você queira, tá bom? E vai aparecer, ó, logo aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? Ó? Brasil, Série A, tá bom? Aí tem esse menu aqui. Você vai clicar em goals, tá bom? Que significa gols. Se você não é muito bom em inglês, não tem problema. O inglês aqui é facílimo de ser entendido. Caso você queira, você pode clicar aí com o botão direito, tá bom? E tentar traduzir, ó, para o português. Tranquilo? Algumas coisas vão ficar um pouquinho estranhas, né? Eu prefiro do jeito que o Soccer Stats já mostra para a gente. Então, vou clicar aqui em goals, tá bom? Aparecem umas propagandazinhas, obviamente, e aqui começa a nossa análise. Primeiramente, vem essa tabela, ó, sobre gols, tá bom? Então, tem a média de gols das equipes, tem a porcentagem do 0,5 gols, ó, os times que bateram em todos os jogos, 0,5 gols, tem o 1,5 gols, mais de 2,5 gols, enfim. E aí tem esse BTS aqui, que significa ambas marcam, tá bom? Então, você pode clicar em cima dele, ó, e ele vai organizar de cima para baixo os que têm maior porcentagem para ambas marcas. Não se preocupe que não é só isso, tá bom? Tem muita coisa legal aqui que eu vou mostrar ainda para vocês. Então, segura o fuxico aí na cadeira e vem aprender junto comigo. Então, ó, esse dado aqui é um dado bruto. Ambas as equipes marcam, tá vendo? Ó, aí você vê o Criciúma, 87%, o Flamengo, 75%. Significa o quê? A cada 4 jogos, 3 batem ambas marcam nos jogos do Flamengo. Bragantino, 75%. Se você clicar de novo, ó, vai aparecer, né, na ordem das equipes que menos batem ambas marcas. Então, Palmeiras, por exemplo, é uma das equipes que menos batem ambas marcas. É a que menos bate, né? 29%. Depois o Grêmio, 33%. Corinthians, 35%. Beleza? Bom, aí isso aqui é o campeonato todo. Você vê que tem times que tem 17 jogos, tem times que tem 15 jogos, times que tem 16 jogos. Mas se você quiser olhar só uma forma mais recente, você pode clicar aqui, ó, nos últimos 8 jogos, tá bom? E aí ele vai fazer esse filtro. Eu vou clicar aqui, ó, ele vai colocar na ordem crescente das equipes que vem batendo ambas marcas nos seus últimos 8 jogos. Então, Criciúma, Flamengo, Bragantino, Atlético Mineiro, 88%. Como é os últimos 8 jogos, esse 88% ele está aproximado e significa que bateu 7 vezes das últimas 8 partidas desses times. Aí depois vem Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Bahia. Você pode fazer uma lista, né, dos times que mais batem ambas marcam no campeonato, os times que mais batem ambas marcam na forma recente, nos seus últimos 8 jogos. Belezinha? Tranquilo? Mas tem mais coisa, tem uma coisa bem legal aqui embaixo, ó, que eu vou mostrar para vocês. Você vai descendo aqui na barra de rolagem, aí você vai passar por essa lista aqui, tá bom? Vai passar direto. Depois você vai chegar nessa aqui que eu gosto bastante, que é o quê? Both Team Score, significa ambas marcam. E aqui vai mostrar as equipes que mais batem ambas marcam, já apareceu lá, né? Lá naquela lista já dava para você ver, mas ali estava um monte de dados. Aqui tem os dados mais condensados. Se você clicar aqui em Home, significa casa. Então vai aparecer os times que mais batem ambas marcam em casa. E aí é uma boa análise de você fazer, ó. Criciúma, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. O Bragantino aqui, ó, 88%,
beleza? Por que o Bragantino apareceu aqui embaixo, se tem uma porcentagem maior? Porque aqui ele vai listando pela quantidade de jogos e não pela porcentagem. O Bragantino está empatado com o Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, com 6 jogos que bateram ambas marcas, mas a porcentagem dele é maior porque ele tem menos jogos dentro de casa. Tá bom? E os times piores aqui, Cuiabá e Grêmio, né, 25% quando jogam dentro de casa. Se você quiser os times fora de casa, você clica aqui em Away, tá bom? Então, você clicou ali, ó, e vê que o Bahia é a equipe que mais bate, ambas marcam quando jogam fora de casa, 8 dos seus 9 jogos. Essa primeira lista é a quantidade de vezes que bateu, e em verde aqui, ó, GP, é o número de jogos da equipe, tá bom? Então, são 8 de 9, representando 89%. O time que menos bateu ambas marcas jogando fora de casa é o Corinthians, né, muito porque não faz muitos gols, tem 22%, e o Palmeiras, né, 2 dos seus 8 jogos jogando fora de casa, né, 25%. É uma boa análise para você fazer do ambas as equipes marcam. Tem outro dado que eu gosto bastante aqui, você pode usar bem, que é esse aqui, ó, essa lista de clean sheets. Para quem ainda não sabe o que é clean sheets, traduzindo ao pé da letra, né, seria lençóis limpos, tá bom? Significa o que em termos de futebol? Seria quando as equipes não levam gols, tá bom? Então são equipes que não levam gols. Então você vê aqui, ó, equipes que não levam gols são equipes ruins para a gente trabalhar o mercado de ambas as equipes marcam. E você vê que o Palmeiras ele tem 8 clean sheets em 17 jogos, significa 47%, ou seja, quase a metade dos jogos do Palmeiras ele não toma gol, uma defesa muito sólida. Então, um time não muito bom para você trabalhar na equipe, no mercado de ambas as equipes marcam. O Botafogo tem 7 de 17, 41% de clean sheets. Isso no total. Quando você desce aqui para baixo, ó, você tem alguns times com uma baixa porcentagem de clean sheets. O Fluminense tem 0 de 16. O que significa isso? O Fluminense tomou gol em todos os seus jogos. Então já é uma equipe para você ficar de olho, principalmente quando você vê que o Fluminense vai jogar com uma equipe que tem uma defesa também frágil. Então, se ele já costuma tomar gol e vai pegar um time onde ele tem capacidade de marcar, é um jogo para você ficar de olho no ambas marcam, entendeu? Então, o clichê que você vai usar nesse sentido. Você pode fazer o mesmo filtro, colocar aqui home para ver as equipes em casa. Então, você vê que o Bahia e o Botafogo só tomaram gol na metade dos seus jogos, 4 de 8, 50%. E você tem Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense, são equipes que, campanhas ruins dentro de casa, sempre estão tomando gol. O Flamengo, que é um dos líderes da competição, está lá em cima no topo da tabela, tomou gol em 7 jogos. Como é que eu sei isso? Porque ele só tem um clean sheet de 8 que ele fez em casa. Então, em 7 jogos em casa, em 8 jogos em casa, o Flamengo tomou 7 gols. Então, apesar de ser favorito, é uma equipe para você ficar de olho no mercado de ambas as equipes marcam. A mesma coisa você faz esse filtro, ó, para fora de casa, né? Então, aqui você já vê uma outra lista. Tá vendo o Palmeiras? O Palmeiras só tomou gols em 4 dos seus 8 jogos fora de casa. Normalmente, as equipes tomam mais gols jogando fora de casa do que em casa. Então, você vai ver, ó, que a quantidade de clean sheets de times aqui que tomou gol em todos os jogos é maior. Bahia, Corinthians, Fluminense, Grêmio e Juventude tomou gol em todos os jogos que não foi mandante, ou seja, todos os jogos que eles foram visitantes. Se você está curtindo esse conteúdo, vai deixando o teu like, compartilhando com os amigos. Aqui é conteúdo técnico para te ensinar a filtrar as melhores oportunidades de mercado para você fazer as suas análises dentro do mercado esportivo, beleza? Então, muito mais do que palpites, eu quero trabalhar junto com vocês para a gente crescer profissionalmente. Então, coloque suas dicas aqui também para o mercado de ambas marcas. Coloca aí nos comentários quais vídeos, de quais conteúdos vocês querem ver, para a gente trazer essa nova série, né? 2024 aí, a gente já está no meio do ano, eu quero trazer muito conteúdo legal para vocês. Ainda não acabou, tem mais dica aqui, tá bom? Então, vamos para mais dica, ó. Tem esse outro quadro aqui que eu gosto bastante, essa tabela, que é Fail to Score. Meu inglês é péssimo, tá bom? Mas o que é isso? É a porcentagem de vezes que a equipe falhou em fazer gol. Ou seja, é o número de jogos que a equipe não marcou, tá bom? Então, veja só. O Botafogo, ele tem 0 de 17. O que é que significa isso? 0%. É que ele não falhou em fazer gol nenhuma vez, em nenhum jogo. Ou seja, o Botafogo fez gol nos 17 jogos que ele atuou. Então, é uma equipe que marca muitos gols.
uma equipe para você ficar de olho. Lembrando que quando a gente estava analisando o Botafogo, é uma equipe que toma poucos gols, que tem uma grande quantidade de clean sheets, né, que não toma gol todo jogo. Então, se por um lado ele faz muito gol, ele não toma tantos gols assim. Já o Criciúma, você vê que ele também tem 0 em 15 jogos, ou seja, ele marcou gol nas 15 partidas que fez. Aí lembra do Criciúma? O que é que aconteceu? Ele tinha muitos clean sheets? Não. Ele tinha poucos clean sheets, né? O Criciúma toma e faz gols em muitos jogos. Por isso que ele bate muito o mercado de ambas as equipes marcam. Por isso que é uma equipe para você ficar de olho. O Bahia da mesma forma. Então, você tem o Bahia, ó, só falhou uma vez. O Juventude só não marcou gol em um jogo. O Flamengo, o Bragantino, o Internacional foram equipes que só não marcaram gols em 2 dos seus jogos até aqui. E equipes que falharam muito ao tentar marcar gols foi o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não marcou gol em mais da metade dos seus jogos. Então é uma equipe complicada para você trabalhar aí no mercado de ambas as equipes marcam. O Grêmio falhou ao tentar marcar gols em 7 dos seus 15 jogos. A mesma coisa você pode fazer aquele filtro que eu já falei, né? Dentro de casa, ó, aí você vai ver que a falha é menor, né? Você vai ter um FTS menor. Por quê? Porque geralmente as equipes marcam quando estão jogando em casa. Então tem muitos times que fizeram gols em todos os seus jogos em casa. Bahia, Botafogo, Bragantino, Criciúma, Cruzeiro, Fortaleza, Juventude. Todas essas equipes marcaram gols em casa. Quem é que tem dificuldade para marcar gol em casa? O Cuiabá. O Cuiabá falhou 5 vezes, ou seja, o Cuiabá só marcou gols em 3 dos seus 8 jogos jogando dentro de casa. O Vitória também tem essa dificuldade, né? Marcou gols aí em 5 dos seus 9 jogos, ou seja, falhou 4 vezes, como está mostrando aí na tabela. Vamos olhar o away, ou seja, fora de casa. Aí você vê, ó, que a quantidade de falhas, né, de equipes aí com 0%, ela diminui bastante. Por quê? Porque é natural que as equipes façam mais gols jogando em casa do que fora de casa. A gente já comentou sobre isso. Então, Botafogo, não uma vez, né, até porque o Botafogo fez gols em todos os seus jogos. O Criciúma, apesar de ser uma equipe que não é top na competição, é a equipe que fez gols nos seus 7 jogos jogando fora de casa, como eu disse, a equipe para você ficar de olho. O Bahia marca muito fora de casa, né? Então o Bahia tem 9 jogos, apenas 1 ele não marcou gol. O Flamengo de 8 jogos, apenas 1 não marcou gol. O Juventude de 7 jogos, apenas 1 não marcou gol. O São Paulo de 8 jogos, apenas 1 ele não marcou gol. E o Vitória de 8 jogos, apenas 1 ele não marcou gol. Então essas equipes a gente tem que ficar de olho. E tem algumas equipes aqui, ó, com mais da metade dos jogos fora de casa sem marcar gols. Fortaleza, Grêmio, Fluminense e Corinthians, beleza? Então são muitas informações, são muitos dados. Você pode ir criando suas tabelas, fazendo as suas análises, analisar jogo a jogo para ver essas situações de equipes que têm muitos clean sheets ou poucos clean sheets, equipes que falham muito ao tentar marcar gols em jogos, equipes que falham pouco. Essa quantidade bruta das equipes marcam na tabela que eu já mostrei para vocês. E tem um último dado aqui que você pode estar se perguntando, né? Que é esse aqui, ó. Mas isso aqui significa o seguinte: equipes que marcam gols nos 2 tempos, tá bom? Tanto no primeiro como no segundo tempo. Então você vai ver, por exemplo, o Flamengo aqui está liderando com 50% dos seus jogos. Ou seja, o Flamengo marcou na primeira etapa e marcou na segunda etapa também. Eu não vejo um dado muito relevante para o mercado de ambas as equipes marcam. Por quê? Porque você não precisa que a equipe faça gol no primeiro e no segundo tempo. Você precisa que a equipe faça gol no jogo, tá bom? Independentemente de ser no primeiro e no segundo tempo, ou nos 2 ao mesmo tempo, que é o caso que essa tabela mostra. Beleza? Então, muita informação para você aqui sobre o Soccer Stats. Se você tiver alguma dúvida sobre ambas marcas, sobre o Soccer Stats ou sobre qualquer outro conteúdo, coloca aqui nos comentários que eu vou gravar vídeo para você, tá bom? Ou vou responder a sua pergunta da maneira mais didática possível. Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês para fazer esse vídeo aí estourar e a gente chegar a cada vez mais pessoas. Tamo junto, turma. Até a próxima. Fica com Deus que tem conteúdo chegando mais por aí.